Gra- Eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, do Sim, capítulo 6, o item 25, necessidade da encarnação. E depois nós fazemos uma prece, tá bom? E passamos a tá palavra certo, para você. tá certo. Então vamos lá, hein? Eu vou fazer uma leitura agora. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira existência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se tornam um castigo. São Luís, uma mensagem de São Luís em Paris, em 1859. Então vamos fazer nossa prece para nós começarmos nossa pequena reunião do dia de hoje. Março 7, recebendo o professor Oceano Vieira. Então vamos lá, eu convido todos vocês para se recolher, procurar fechar seus olhos e na intimidade do seu coração, dos seus sentimentos, elevar e buscar uma sintonia maior para que nós estejamos integralmente abertos às lições maravilhosas e ao convívio com os benfeitores espirituais, aproximar um cadinho mais do nosso anjo guardião, que ele possa ajudar os nossos sentidos na percepção maior das lições do dia de hoje, que o dia nos oferece, compreendendo um tanto a nossa relação com Deus e a relação divina conosco. Senhor, esteja conosco, que as tuas bênçãos sejam derramadas em nossa terra. Graças te damos por estes momentos maravilhosos, que os frutos possam ser distribuídos entre aqueles que conosco convivem, os nossos irmãos da humanidade, os que sofrem, os que anseiam pela felicidade. Paz para todos nós, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Professor, nós vamos iniciar e, claro que com muita boa-vindas, muito agradecidos pela sua presença, por aceitar o nosso convite e para que as pessoas possam conhecer e aproximar um pouquinho mais do seu coração, da sua tarefa, da sua missão aqui na Terra, da sua vida, vamos colocar assim, de certa forma, não integralmente, mas uma parte
O senhor poderia fazer uma pequena apresentação, uma introdução, para que nós possamos conhecê-lo um pouquinho mais? E depois fique à vontade para fazer a sua exposição. Olha, para mim, primeiramente, eu agradeço muito a caridade que vocês estão fazendo de me convidar, os irmãos e as irmãs me ouvirem. Eu sou um, um autodidata. Não sei se todo mundo aí é do Havaí, mas é self-made man. Eu não tenho formação nenhuma, eu É. nunca me formei em nada, mas eu sou uma pessoa que leio e leio muito. Uhum. Então, isso foi muito importante para mim. E uma das coisas que eu li na minha adolescência foram o início, né, os livros de Chico Xavier, depois, logicamente, a codificação kardeciana. Isso me ajudou muito. Como profissão, eu sou um produtor, eu sou um jornalista autodidata, né, que existiram muito jornalistas autodidata. Eu, com minha esposa, nós fundamos uma revista e essa revista durou 18 anos, onde os jornalistas formados trabalhavam conosco, entendeu? E por isso que eu valorizo muito o conhecimento. E conheci o Espiritismo quando eu tinha 19 anos, 20 anos, vendo o Chico Xavier no programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi de São Paulo, aqui de São Paulo. Isso foi muito importante. Ali foi minha estrada de Damasco, porque fez com que eu despertasse a curiosidade de querer conhecer o Espiritismo, né? E eu tinha assim, uma caída muito acentuada para a música clássica, ouvir a música clássica, não tocar. Tocar eu não toco nem uma clave. E aquilo lá foi muito importante para mim, na minha formação, depois como jornalista autodidata. E até hoje o Espiritismo é de extrema importância na minha vida. Por que eu digo isso? Porque a partir de 2003 eu me engajei na doutrina. Antes eu só estudava, ia no centro espírita, né? Meus filhos com a minha esposa, ela está aqui na outra sala acompanhando. Nós apenas estudávamos e ia no centro espírita, levava as crianças para fazer evangelização, a gente assistia palestra, mas não se engajava na doutrina. E a partir de 2003 eu comecei a me engajar na doutrina, pesquisando e colaborando de alguma forma no meu campo de trabalho, que é o audiovisual. Quer dizer, eu era um jornalista do audiovisual e continuei. Aí foi. Não parei mais de me dedicar a fazer essa pesquisa e é, descobrir coisas maravilhosas do Chico Xavier. Pesquisei sobre Allan Kardec lá em Paris. Participamos do bicentenário de Allan Kardec em Paris, a organização, as gravações, né? E então acabei fazendo nós fizemos 12 filmes espíritas. Apesar de eu trabalhar com a arte do cinema, da sétima arte, o que eu faço, usando esse conhecimento que nós adquirimos durante esses 18, 17, 18 anos, eu só faço dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque é muito difícil você trabalhar com cinema, com documentários, se não tiver dinheiro para poder contratar uma equipe. Então, o que acontece? Graças a Deus, com o nosso conhecimento, aí eu tive que aprender a lidar com câmera, captar som, fazer com que a fotografia não ficasse tão decepcionante. Por isso que nós temos 12 filmes sem ajuda, entendeu?
E entre esses filmes, além daqueles que nós percebemos que tinha alguma coisa com a doutrina espírita, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Minha Vida na Outra Vida. Se vocês já assistiram um filme Minhas Vidas, com a Shirley MacLaine, e outros filmes, né? Outras coisas que a gente percebia que não eram espírita, eram pesquisas científicas, eram casos reais em reencarnação, que é o caso da Minha Vida na Outra Vida. Então, a gente percebeu isso, não dentro da doutrina espírita, mas fora da doutrina espírita, utilizando a sétima arte, utilizando-se do documentário. Isso foi muito importante, entendeu? Ao ponto de a gente produziu, aí sim, essa é produção nossa também, a direção não é nossa, eu só produzo documentário, é o que eu gosto de fazer, como jornalista, produzo documentários. Mas em 2008, na aproximação do aniversário do Chico Xavier, o Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, pediu-me que se eu poderia fazer um filme, né? Nós chamamos de filme de ficção, embora seja baseado num fato real, num livro real do Chico Xavier. Aí nós também produzimos o E a Vida Continua, que é um dos livros do André Luiz, né, com Lima Duarte, a Amanda Costa, mas parei por aí, não, não quero saber de fazer filme de ficção, né, drama, ficção. Se eu tiver que fazer, eu vou voltar a fazer documentários. Então, esse é o trabalho que a gente faz, Paulo. Agora, quando eu estava. Aí eu já vou entrar na palestra, né? É, Quando eu estava divulgando o filme A Vida Continua, num festival de cinema da língua portuguesa em Lisboa, depois da exibição do filme, aproximou-se de mim. Eu estava sozinho, minha esposa não estava, porque geralmente nesses festivais, como são festivais que você mesmo é custeado, então eu fui sozinho, não fui com a minha esposa. Eu conhecia Lisboa, mas a passeio, por sentimentos do passado, né? Passado judaico, ali cristão, novo, né? Mas dessa vez eu fui participar de um filme, de um festival exibindo o nosso filme. Depois da exibição do filme, aproximou-se de mim um casal, né? É, falando o meu nome, que ele conhecia o nosso trabalho, do resgate do Pinga-Fogo com Chico Xavier, que a gente resgatou em 2006, 2004, 2005. Né? E ele me entregou um pacotinho, né? Quase que um envelope, né? Mas um pacotinho de nada. E falou: olha, isso aqui é uma gravação do nosso presidente, do ex-presidente da Federação Espírita Portuguesa, que ele fez essa gravação com Chico Xavier. Mas eu já tinha visto tanta gravação, ouvido tanta gravação, assistido gravação com Chico Xavier, que não fiquei muito impactado. Seria mais uma gravação com Chico Xavier. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu descobri aquela gravação, eu levei um choque, porque eu tinha em mãos a gravação mais importante que eu tinha, que alguém trouxe até mim e que eu tinha descoberto. Quer dizer, eu já tinha feito Pinga-Fogo, outras coisas mais interessante. E é essa gravação que vocês vão ouvir aqui durante a minha palestra. Na época que eu tinha a revista, o jornal, depois virou revista, era eu que lia os artigos do jornalista, depois da pauta, e eu que dava o título da matéria que o jornalista escrevia.
eu não tive a menor dúvida, nem a menor dificuldade de colocar este nome nessa gravação em palestra, a prova material da imortalidade. Porque, como pesquisador, como uma pessoa que está aí aprendendo cada vez mais, eu vi que em mãos eu tinha talvez o maior registro provando a imortalidade. Porque a gente tem centenas e milhares de livros. Nós temos aí sábios, pesquisadores, escritores, historiadores, palestrantes extraordinários, mas aqui nós temos Chico Xavier. Então, na realidade, minhas irmãs e meus irmãos, quem vai fazer a palestra para vocês é Chico Xavier. Só que em 1955, tá bom? Maravilha. Podemos começar, não é, Paulo? Podemos. Eu coloquei essa frase aqui do Mateus, né? Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Eu me sinto simples e pequeno, embora ainda seja bastante é, é, atrasado como espírito, né? Então, eu vou só ver se eu consigo colocar aqui o som. Se alguém tiver dificuldade no som, por favor, me avisem, viu? Não, peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui, vamos lá. Eu creio que era só apertar o play, estava tudo Estava certinho. tudo ok, não é? É, Peraí. É que eu estou com duas telas, eu tenho uma tela de exibição e faz tempo que eu não faço isso, Paulo, de exibir aqui pelo. pelo Zoom. Eu faço mais pelo. Vamos ver aqui, vamos lá. Vocês me desculpe a minha atrapalhada, viu, gente? Sem problema. Bom, tá voltando. Voltou, né? Voltou? Voltou. Ótimo. Então aqui nós vamos começar já, ok? Perfeito. A prova material da imortalidade foi gravada neste humilde, simples centro espírita. Tá dando para ler direitinho? Tá sim. O que é esse centro espírita? É um centro espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em 1927 e que a partir de 1950 nesse local foi construída aquela casinha simples germinada, né? Normal no interior do Brasil, aquelas casinhas. Nesse local era a casa onde nasceu Chico Xavier. Em 1918, essa casa, com uma chuva, ela foi derrubada, né? Então, o pai do Chico Xavier mudou-se para uma casa em frente, quase em frente, está lá até hoje. E os amigos do Chico compraram, aliás, um amigo do Chico aqui do litoral, que foi convocado pela espiritualidade, tudo que eu estou falando para vocês são pesquisas que eu encontrei e fui juntando a história. Então, ele foi comprado por um coronel aposentado do Exército, que era espírita, e era um benfeitor do litoral e do Vale do Paraíba. Né? A gente vê isso, o Nélio Lúcio convocando ele para ir, isso está tudo em livro, que a gente vai descobrindo, né? Para Uhum. ele comprar esse terreno onde nasceu Chico Xavier, em 1947. De 47 a 49, foi construída essa sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, no local onde nasceu Chico Xavier. Hoje o centro espírita não está muito diferente do que é hoje, né?
do que era vocês estão vendo aqui nessa fotografia. A diferença é muito pouca. Em 1950, um pesquisador com a câmera na mão filmou esse local por dentro, que é aqui o Centro Espírita Luiz Gonzaga, por dentro, é a sede a partir de 1950, Chico Xavier transferiu o centro para esse local, onde foi construído o novo Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aqui por dentro não está modificado. Então, hoje é uma sala de passe, mas foi nessa sala que nasceu o Chico Xavier. Está aí o quadro de Emmanuel, famoso, todo mundo conhece esse quadro, né? Essa mesa continua lá, foi feita na época, não modificou nada, as cadeiras, tudo é simples. E nós temos aí o Chico Xavier psicografando em 1955, quando ele tinha 45 anos. Está aí o jovem Chico Xavier, um jovem senhor, ainda tinha cabelos, né? recebendo as caravanas que iam trabalhar. Nessa época, não sei se vocês lembram, o cinema era uma câmera de 16 milímetros, o som não gravava junto, gravava separado, era tudo montado em estúdio, né? Está aqui uma fotografia do mesmo ano, não são as pessoas que nós vamos falar agora, mas é uma foto do mesmo ano. Esse centro espírita está do mesmo jeito, né? Essas flores, a janelinha aqui agora só ganhou uma cortina, porque o pessoal faz palestra com PowerPoint, então tem que escurecer um pouco, né? Mas é a mesa, é a mesma. Então aqui vocês veem o Chico Xavier, né? E o pessoal aqui em volta. Essas pessoas eram caravaneiros de Belo Horizonte, de São Paulo, que naquela época o Chico já atendia todos eles, né? Aqui, recentemente, nós levamos lá o médium Orlando Noronha, ele recebendo, é um médium extraordinário de psicografia. A outra lá atrás, botou a mão na boca. Então, aqui nós temos o pessoal. E essa é a prova material da imortalidade. Os mais velhos sabem o que é isso. Eu trabalho com arquivos digitais há 25 anos. Eu tenho todo o aparelhagem de tecnologia, porque eu dependo desses aparelhagens para fazer o nosso trabalho, né? No cinema, na exibição do DVD, enfim. Mas nós temos toda a tecnologia mais avançada, utilizamos daí do Zoom, do StreamYard, né? Mas olha o que veio cair em minhas mãos. Uma fita de um aparelho desse que vocês estão vendo, é igual, né? Um aparelho igual esse aqui. Não é esse aparelho, vocês vão ver que é diferente, mas o estilo é o mesmo. Essa fita é aquela fita magnética para os mais jovens, era uma fita que era usada somente em estúdio, a partir dos anos 40, foi desenvolvida nos anos 30. A partir dos anos 40, quem usava eram os estúdios de gravação, de emissoras de rádio, né? Essa fita é uma fita que gravava-se 12 minutos, cada fita dessa. Era o máximo que podia. O gravador é mais ou menos esse gravador que utiliza esse tipo de fita. Tá? Vocês estão vendo aqui o gravador, aí sim, é autêntico, né? É o gravador que gravou as reuniões do Chico Xavier no Grupo Espírita Meimei e que foram transcritas as gravações para 2 livros da Federação Espírita Brasileira.
Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São 2 livros extraordinários que o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, gravava com este gravador, doado pelo Carlos Torres Pastorinho. Carlos Torres Pastorino é aquele autor do Minuto de Sabedoria, um livrinho pequenininho, católico, porque na época ele era católico, antes dele visitar o Chico, ele era católico, e quando ele vai a Pedro Leopoldo, que ele participa dessa reunião no Meimei, onde o Chico recebia os espíritos, né, via psicofônica, ele perguntou por que vocês não gravam essa... mas nós não temos recursos para gravar, para comprar um gravador. Então, ele doou esse gravador ao Grupo Espírita Meimei. Mas isso é outra história, né? Então, essa é a fita que gravou o áudio que vocês vão começar a ouvir daqui a pouquinho. Então, essa é só para justificar que eu sou uma pessoa do passado, mas sou bastante moderno com equipamentos, né? Então, a prova material da imortalidade tem essas personagens, essas personalidades. Dona Maria Duarte Santos, Dona Lia, conhecida como Dona Lia, Isidoro Duarte Santos, seu esposo, ambos médiuns da Federação Espírita Portuguesa dos anos 20. Olha, jovens dos anos 20. Houve um desentendimento lá. Quer dizer, naquela época já era normal o desentendimento entre o meio espírita, né? E os 2 jovens saem para fundar um centro espírita. Eles fundam um centro espírita, né? E saem da Federação Espírita Portuguesa. Ele era jornalista e, ao mesmo tempo, pertencia à Marinha Portuguesa. Bom, e ela é uma médium excepcional, uma médium de receita, de psicofonia, uma grande médium e um grande espírito evoluído. Vocês vão verificar. Então, aqui nós temos uma outra pessoa, que é a Maria Raquel Duarte. A Maria Raquel. Então, vocês vão fixar bem esses nomes. E aqui nós temos a Gena. É uma filha de criação do casal. Eles não tiveram filhos biológicos. Adotaram essa menina com 5 anos. Os pais dela morreram. E o nome dela é Gena, né? É uma filha adotiva. Então, esses são os nossos personagens que estão contidos naquela gravação que vocês vão começar a ouvir daqui a pouquinho. Então, se fixe bem nesses nomes. Maria Duarte, né? A comandante Isidoro, a Maria Raquel e a Gena. E aqui tem uma fotografia. Por que eu consegui todo esse material? O material que vocês vão ver são material da revista que eles publicavam. Que eles fundam uma revista para divulgar o trabalho da Dona Maria e divulgar o trabalho do Centro Espírita. Eles fundam o centro, fundam uma revista, que o Centro Espiritualista Luz e Amor era o nome do Centro Espírita deles. Então, aqui nós temos a Dona Maria, o seu Isidoro, e aqui nós temos essa fotografia, esse quadro de Jesus. Eu descobri depois que ele foi recebido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na época de Kardec. Tá? O Isidoro era um grande pesquisador, falava vários idiomas, ele assinava a Revista Espírita ali no início dos anos 30, e ele percebe que essa fotografia de Jesus, né, tinha sido feita e foi publicada na Revista Espírita ali no início dos anos 15 e 20, em Paris.
E ele mandou fazer um quadro, e depois, logicamente, nós aqui também mandamos fazer esse quadro. Esse quadro hoje está na sala do Chico, onde Chico Xavier ocupava, onde ele desencarnou, em Uberaba. Mas aqui nós temos uma foto de Kardec, né, um quadro de Kardec e um quadro de Jesus, no grupo espírita Luz e Amor, Centro Espiritualista Luz e Amor. O guia espiritual do centro chamava-se Repersian. Vocês também vão ouvir esse nome. Então, aqui, então, nós temos a Dona Maria, Dona Lia, o Isidoro, o Repersian e o grupo espírita Luz e Amor, que naquela época eles colocaram espiritualista por causa da perseguição do clero, do governo, mais na frente nós vamos dar resultado. Essa é a revista. Em 1939, eles fundam essa revista, Estudos Psíquicos. Quer dizer, como eu disse, o Isidoro falava 5 idiomas, era jornalista autodidata, né? E ele funda essa revista com a Dona Maria. Essa revista, o que ele fez? Como ele falava vários idiomas, ele nomeou em vários países correspondentes da revista. Então, aqui no Brasil, ele tinha 3, 4 correspondentes. Um deles era o Herculano Pires, a Corina Novellini em Sacramento, Clóvis Tavares em Campo dos Goitacazes, que era amigo do Chico Xavier, Herculano Pires aqui em São Paulo, e tinha também o Leopoldo Machado na Baixada Fluminense. Na Itália, o correspondente era o Pietro Baldi, que naquela época não estava começando a escrever seus livros espiritualistas, né? Não era espírita. Você tinha ali os intelectuais do movimento espírita que escreviam nessa revista. Como o movimento espírita em Portugal era pequeno, muito pequeno, e havia perseguição da igreja e do governo, esse movimento foi praticamente dizimado, né? Então, ele dirigiu as assinaturas da revista para cá, para o Brasil. Então, tinha mais assinantes no Brasil do que em Portugal. Quando chega os anos 40, final dos anos 30, que ele abre o centro, né? E início dos anos 40, ali está o auge dos livros do Chico. O Chico recebendo Emmanuel, Humberto de Campos, nos anos 40, André Luiz, o casal fica maluco para conhecer o movimento espírita no Brasil. Aí ele começa a importar os livros para divulgar o espiritismo e a obra do Chico em Portugal. Então eles ficam assim fascinados, queriam de qualquer maneira conhecer o Brasil. Só que chega a Segunda Guerra Mundial e isso dificulta tudo. Dificulta eles comprarem papel para imprimir a revista, diminui a quantidade de assinantes, ao ponto de ter pessoas que começam a ajudar ele, a ajudar o Isidoro, para não deixar a revista fechar, de tão boa que ela era. Ela concorria com o reformador da Federação Espírita Brasileira, com o Clarim, lá de Matão, do Caibaxute, enfim, era uma revista extraordinária, intelectualmente falando, e 100% religião, ciência e filosofia. Bom, nisso, quando a revista completa 10 anos, em 1949, já tinha passado a guerra, aconteceu algo no Natal de 1939, né? Depois dele fazer toda a sua distribuição no Brasil inteiro, acontece uma tragédia na vida do Isidoro.
o grande amor da vida do Isidoro, a médium extraordinária, a vida do Isidoro desencarna. No Natal de 1949, ela começa a sentir uma dor de cabeça forte. Eles se retiram e vão para a terra deles, ali na beira da praia, em Portugal. E quando ele volta com ela no início do ano novo, já no dia 1º, no dia 4, ela desencarna. 4 de janeiro de 1950. Eu confesso para vocês, parece que eu testemunhei tudo isso, né? Então, o Isidoro perde o chão. A gente percebe isso na edição da revista de fevereiro de 1950. Eu tenho as revistas aqui. Eu consegui comprar 79 exemplares da revista em Portugal, em sebos e pessoas, para poder pesquisar, né? Ele perde o chão. Só que 2 anos depois, o homem não pode ficar tanto tempo sem amor, não é? Ele constrói o túmulo dela, Maria Gonçalves Duarte Santos, cor-de-rosa. Em vez de colocar uma cruz, coloca essas flores. Está dando para ler bem aí o nome dela, né? Então Sim. ele coloca aqui um livro em cima do túmulo, as flores, a Maria Gonçalves Duarte Santos, Lia, 4 de 1 de 1950, o grande companheiro e grande amigo Isidoro Duarte Santos. Então ele constrói esse túmulo. Como é que eu descobri esse túmulo? Um amigo entrou no meu Facebook e, vendo que eu estava fazendo essa palestra, ele falou: olha, meu nome é João Moura, eu moro na cidade na cidade onde morou a dona Lia e o Isidoro na juventude, onde ela foi passar o final de ano com ele. E eu vi que o senhor está fazendo uma palestra sobre ela, e eu guardei o nome dela, porque o nome dela era Lia. Mas o mais importante é que, quando eu era pequeno, minha avó levava eu para levar flores no túmulo da minha mãe. E eu passava em frente a um túmulo cor-de-rosa, não tinha cruz, mas tinha um livro. E eu sei que é essa dona Lia que o senhor está falando nas suas palestras. Eu digo: pelo amor de Deus, meu amigo, vai lá e fotografa e manda uma foto para mim. Então, essa foto que vocês estão vendo é um rapaz lá, hoje ele é um adulto, né? Mas ele falava assim: vó, por que esse túmulo tem umas flores e tem um livro e não uma cruz? Aí a avó dele fala: isso aí deve ser esse pessoal espírita. Né? Então, por isso que vocês estão vendo essa foto, né? Então, está aqui. Agora, olha a palavra que está no livro. Dá para alguém ler? Você pode ler? Sim, diz a todos que não morri e que a vida continua. Lia. Isso é de 52. 2 anos depois, eles, né? Maravilha. O nome do filme que eu fui divulgar em Portugal, E a Vida Continua. Mas isso é apenas coincidência, viu, gente? Que maravilha. Ainda do São Paulo, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra, onde uma vez, com lágrimas de Deus, nós humanos não podemos viver sozinhos, gente. tão linda. Logo depois que ele construiu esse túmulo, ele conhece essa senhora, lógico que ela era mais jovem. Eu consegui essa foto dela, porque é uma fotografia que foi feita aqui do Brasil,
quando ela, depois vocês vão ficar sabendo por que ela veio no Brasil. Ela veio aqui participar de uma conferência, do encontro dos jornalistas espíritas, presidente da Federação, das Federações Internacionais, e essa foto ela foi batida aqui no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Portuguesa, né? Então, aí está aí o Isidoro e a Dona Lia. Eu ainda vou a Portugal para pesquisar. Dona Lia. Dona Lia, não, desculpa, a Dona Raquel. Dona Maria Raquel. Raquel. Dona Raquel. Né? Vocês vão entender por que essa senhora apareceu na vida dele e ele casa-se novamente. Coimbra dos doutores, Ele casa para nós os teus cantores. 2 anos depois. Em 1955, no dia 5 de maio, o Isidoro vem ao Brasil. Quer dizer, passaram aí 5 anos depois da morte da Dona Lia. E aqui nós temos fotografias que eu tirei da revista, né? Aqui ele visitando os asilos espíritas, visitando a casa, aqui o Hospital Dom Pedro II, no Rio, Batista Lina, aqui em São Paulo, que eram editores dos livros que ele comprava. Ele queria conhecer o movimento espírita. E aqui nós temos essa senhora aqui, ó. Essa senhora está vivíssima, lida até com iPad. Eu troco mensagem com ela todos os dias. É a dona Hilda Múcia Tavares, esposa do professor Clóvis Tavares, biógrafo e amigo de Chico Xavier. Ela já deve estar aí com seus 90 anos, lúcida, maravilhosa, uma amiga nossa no Facebook. E o Isidoro vai até a Escola Jesus Cristo, lá em Campos. Você imagina que ele viajou do Rio de Janeiro até Campos, de trem, naquela época, Maria Fumaça, né? 1955. E essas são fotografias do próprio Isidoro. Ele aqui, como ele desceu na Bahia, ele veio de navio de Lisboa até Salvador, e aqui ele está descendo de um avião da ponte aérea, do famoso avião da Panaí, que nós chamávamos, né, Panaí, da Pané. Olha o que ele traz na bagagem de mão. O gravador. E gravou, jornalista. Ele queria vir, né, para conhecer o movimento espírita brasileiro, fazer uma reportagem, uma big reportagem para a revista dele, e ele traz a maior tecnologia da época de gravação, que era um gravador magnético. Então, ele aqui, aquele gravador que vocês viram, você pode ver que é um similar, né? Esse gravador pesava aí de 6 a 8 quilos, então ele traz na bagagem do avião. O Isidoro está aqui, descendo do avião com esse gravador. Né? E ele fez umas reportagens extraordinárias, depois vocês vão ver lá na frente. Para ficar bem brasileiro, eu coloquei aqui o doce de coco, Jacó do Bandolim. Quem for do Rio de Janeiro vai chorar agora, né, gente? Ele realiza o sonho da vida dele. Vai até Chico Xavier. Aqui, uma foto na Fazenda Modelo. Amigos espíritas do Rio de Janeiro, de Niterói, que patrocinaram a vinda dele, de Belo Horizonte, formam a caravana, que era muito comum naquela época, formar uma caravana e visitar o Chico Xavier. E aqui vocês estão vendo, lá o Chico leva eles até o local onde o Chico vê o Emmanuel pela primeira vez,
e todo mundo tira uma fotografia aqui ao lado do Chico, isso aqui é o Chico. Aqui nós temos a mocinha ainda, a dona Neném Aluoto, presidente da União Espírita Mineira, depois, né? O presidente, na realidade, é esse aqui, ó, é o Badi Curi. E ele levava uma Hiloflex. Tem uma música do João Gilberto que ele fala o nome. Na minha Hilo, não é Hiloflex. Quem é que sabe o nome da máquina? Aquelas máquinas bonitas, assim, que tinham um visor para cima, né? Então ele leva a máquina fotográfica dele e posa com esse corpão, ele e o Chico, nessa foto maravilhosa, né, individual com Chico Xavier. Estamos aqui na Fazenda Modelo, então ele vai aqui no dia 3 de junho de 1950. Então aqui nós temos, né, nesse dia que foi gravada a prova material da imortalidade. Era um domingo, era o único dia que Chico Xavier não fazia trabalho mediúnico, não fazia nada, porque ele tinha todos os dias da semana ocupado com trabalho mediúnico depois do trabalho dele. Ou no Meio, no Luiz Gonzaga, ou com receita ali do doutor Bezerra, do doutor Dias da Cruz. Então, era um domingo, era o único dia voltado para a família dele, né? Mas acontece que quando vi uma caravana, com pessoas de Portugal, pessoas de Niterói, de Belo Horizonte, do Rio, aí o Emanuel autorizava o Chico receber essas pessoas, né? Então, lá para umas 5 horas da tarde, vocês vão perceber por que era 5 horas da tarde. Tomara que vocês tenham ouvido para ouvir, porque a gente percebe que eram mais ou menos 5, 6 horas. Por causa do cantar do galo, que ficava na rua ali andando na cidade, em frente ao centro, e aquele galo cantando alto e o gravador registrou tudo. Então, o Chico recebe a caravana no Centro Espírita Luiz Gonzaga. O Emanuel autoriza ele fazer uma sessão mediúnica com essas caravanas. E mais ainda, Emanuel reúne no mundo espiritual vários amigos do Isidoro. A Dona Lia. Alguns desses amigos ficam no mundo espiritual. O Chico percebe eles no mundo espiritual. Outros não, outros vêm até o Luiz Gonzaga, até a presença dele. Isso fica bem claro para mim. Esses espíritos comparecem ao Centro Espírita Luiz Gonzaga. Emanuel autoriza a gravar tudo. E é essa gravação que as senhoras e os senhores vão ouvir. Claro que é uma gravação de 55 minutos, e eu tirei, logicamente, aqui para não durar 3 horas a gravação, porque a gente vai explicando, dando detalhes, para poder vocês captarem, né? Então, eu transformei essa gravação de 40 minutos, são os trechos melhores da palestra. Então, aqui começa, logicamente, com o senhor Amadeus. Esse senhor Amadeus era um português que contribuiu com a vinda dele. Ele faz a prece inicial, a apresentação do Chico, e depois o presidente da União Espírita Mineira faz a prece inicial. Tudo isso supervisionado, autorizado pelo espírito nobre Pia Manuel. A partir de agora, eu peço que vocês se liguem nos nomes, ouçam por que é um espírito superior que deixou gravado, através da psicofonia de Chico Xavier, esse material para a posteridade, para o engrandecimento do cristianismo redivivo. Então, aqui o senhor Amadeu inicia a apresentação e prece inicial.
Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estamos aqui reunidos em Pedro Leopoldo, recepcionando o nosso querido irmão e amigo, comandante Isidoro Duarte Santos, de Lisboa, Portugal, na casa e com a presença do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, aqui estamos nós reunidos em teu sacratíssimo nome, e humildemente, e no flexo diante do teu infinito amor nos prostramos, pedindo, Senhor Jesus, que permitais que os seus divinos mensageiros continuem a nos orientar das faculdades psíquicas. Nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, abençoa, Jesus, os trabalhos desta tarde. Em teu santo nome, nós pedimos licença para, em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Santa e dos guias espirituais do Centro Espírita Luiz Gonzaga, darmos como iniciada a reunião dessa tarde. Vamos ouvir agora as mensagens que foram pelo médium Chico Xavier, psicografadas. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: na gravação total, no início, antes dessa gravação, aparece o João de Deus, grande poeta português, aparece o Quental, né? Aparece outro espírito enaltecendo Portugal, outro enaltecendo a ciência. Quer dizer, eles aproveitam e comparecem e deixam isso gravado. Essa gravação está, né, do Antero do Quental e do João de Deus, está na gravação completa. Tá? Então, aqui nós vamos... O senhor Sadi, né, Vadia, da União Espírita Mineira, na época, ele faz essa apresentação, né? Vou ler a primeira mensagem. O Chico psicografa, essa aqui agora vocês vão ver, é o Chico psicografando. Logo depois, né, que começa da prece, ele psicografa, mas antes, não sei se os senhores sabem, mas no mundo espiritual, os poetas e os artistas têm um lugar especial, tem uma preferência especial, igual nós damos aqui para as mulheres. No mundo espiritual, isso ficou bem claro para mim, tem uma preferência especial, os músicos, os artistas, os poetas. Então, primeiramente, né, num gesto de humildade, a Dona Maria deixa o João de Deus e o Antero do Quental ocupar a psicografia do Chico. Aí depois vem ela. Essa aqui é uma psicografia, que para nós não é novidade nenhuma. Mas olha as palavras da Dona Lia. É ela que traz, a pedido do Emmanuel, autorizado pelo Emmanuel, todos os espíritos que vocês vão ouvir agora o Chico relatar. Isidoro querido, estamos juntos. Nossa viagem ao Brasil é a realização de um grande sonho. Romaria de almas ao encontro de corações. Mãos que se estendem, destinos que se entrelaçam. Este é o nosso caminho. Permuta, entendimento, cooperação. Nossa doutrina é doce estrela a guiar-nos. Lá e cá temos problemas e sombras. Cá e lá, porém dispomos da mesma luz. No entanto, para espalhar-lhe a claridade e o calor, é preciso lutar sem esmorecer. Não apenas teorizar, nem apenas agir, ser e fazer, crer e edificar, ideal e ação, pensamento e dinamismo. O precioso sermão da virtude, com o esquecimento dos famintos que nos batem à porta, é insulto à bondade. Estômago recalcado, com menosprezo ao estudo, é o elogio da ignorância. Espiritismo é nossa bandeira libertadora, caridade e educação. Em toda parte, o trabalho do Cristo clama por nós. E a tarefa mais alta é a de nossa própria reforma, para dar do que recebemos, melhorar o que é humano para refletir o que é divino. Almas emparedadas nas trevas geram espinheiros do sofrimento e do crime. É preciso fazer luz, sempre mais luz,
para que as algemas se rompam. Clarear as consciências é sarar as feridas. Isidoro avança com destemor. Nosso lema é nunca parar, só se vence lutando. Suor na charrua e esperança no alto. Minuto perdido, atraso irremediável. Não temas. Quando o espírito se ergue à boa vontade, o auxílio aparece. Irmãos de todos, estejamos com todos. Trabalhemos, observemos e sirvamos. Sobretudo amemos como Jesus nos ensinou. Hoje aqui, amanhã na eternidade. Isto equivale dizer, juntos em Deus para sempre. Tua Lia. Assinado Maria Gonçalves Duarte Santos. Bom, até aí tudo bem, ó, psicografia, né? Passada para o papel, mas ela fica bem claro que ela veio na frente, né? Realiza o grande sonho dela, que era conhecer Chico Xavier, que era vir ao Brasil, e ela veio comandando não só a vinda do Isidoro, mas também a caravana até Pedro Leopoldo. Agora nós vamos ouvir a narração do repórter Chico Xavier do mundo espiritual. Prestem atenção, que vocês vão perceber que o Chico enxerga no mundo espiritual espíritos e outros estão lá, vêm até o Luiz Gonzaga. Não, provavelmente, espíritos que não haveria necessidade de estar ali, né? Mas no mundo espiritual, e o Chico relata. Então vamos lá, a partir de agora eu vou interromper menos, que é para a gente ouvir essa prova material da imortalidade. Esses são, com as revistas nas mãos, para poder comprovar que essas pessoas haviam realmente morrido, ou seja, desencarnado, eu folheando as revistas, encontrei, depois de 1950, matéria jornalística na revista relatando a morte dessas pessoas. Então, agora eu sei quem são essas pessoas, né? Ou seja, o que elas faziam, que é para poder a gente ter realmente, fazer o comparativo do que o Chico relatava em 1955 e o que foi publicado após na revista. Então, vamos lá. Então, aqui, eu já tenho mais nomes, né? Mas esses aqui foram, assim, aqueles que me chamaram mais atenção. Nós vamos fazer um documentário desse material, com certeza. Eu vejo aqui muitos amigos espirituais que o nosso diretor, Emmanuel, afirma que todos estimariam comunicar-se com o nosso querido visitante, mas trazem a ele abraços, carinhos e saudações, orando por todos nós, como que dando as mãos em torno de nossa reunião, fortalecendo-nos o bom ânimo. Vejo Dona Maria abraçando o comandante Isidoro. Ela está vestindo uma roupa escura, um vestido de uma fazenda escura, com umas ramagens entre rosa e o vermelho, e as mangas amplas, mais curtas. Está muito satisfeita, muito sorridente, e dizendo que ela está acompanhando ao comandante Isidoro na viagem dele pelo Brasil. Pede a ele que cumprimente por ela as afeições queridas, das quais ela pronuncia o nome de Raquel, Gena, Álvaro, que eu não sei quem seja, pelo que o senhor sabe. Diz ela de Olinda, Maria Cecília, Maria Bacelar,
pronuncia ainda outros nomes. Ela está, junto dela, está a Dona Marília Machado, esposa do nosso amigo Leopoldo Machado, e uma senhora que dá o nome de Isabel Ramos. Diz que é conhecida, amiga de Dona Maria Gonçalves, já na vida espiritual, que ela acompanhava o trabalho de Dona Maria Gonçalves na Terra, e que ela se desencarnou numa cidade chamada Chaves, em Portugal. A Dona Maria pede a ela para dizer alguma coisa. Ela diz que lembra que foi em novembro de 1935, e eu vejo ela dizer dia 20, parece que é a data da desencarnação. Parece que o pensamento dela está formando uma fonte de água curativa, uma ponte de arcos, muito bonita. Ela, não sei se ela estava em tratamento nessa cidade. Vejo ela pronunciar o nome Alexandre de Souza Ramos. Parece que é alguém muito querido dela. Dona Maria disse que é uma das muitas afeições que ela adquiriu depois da desencarnação, que na outra vida também se trabalha, também se ama, também se luta. Agora chegou à minha frente um senhor do rosto cheio. Diz ele que falasse que é Freire Mário, João Paulo Freire. Eu conheço tudo bem. Tem um cabelo dele é assim grisalho, parecendo que tem uma parte preta, uma mecha. Sim, exatamente. Preta. Muito bem. Dizendo que abraçava o senhor Isidoro e dizia a ele para fazer o possível para que o aspecto evangélico do Espiritismo em Portugal tivesse uma expressão mais séria, para que o Espiritismo em Portugal e no Brasil estivessem dentro de uma unificação mais profunda, que esse agora é o ideal dos espíritas portugueses desencarnados, dizendo que o comandante Isidoro conhece muito, que não sei pronunciar a palavra, não sei se é Porto, eu não sei se vivia no Porto. Ele vivia no Porto, Agora chegou um senhor, ele tem uma fisionomia como coisa que ele tem um rosto, vamos dizer, sério demais. Alguém diz, ele parece um lobo do mar. Ele disse assim, diz ao nosso Isidoro que é o Noronha, um velhinho, dos olhos doces, mas de rosto parecendo atormentado. Falando com o comandante que agora sim, que ele agora se sentia feliz, que tinha pago os débitos dele até o último ceitil, graças a Deus, que ele se sentia feliz por perder tudo na terra para ganhar alguma coisa. O que o senhor compreenderia. Muito bem, está certo. Agora aparece um senhor, tem umas bochechas, ele é um rosto claro, umas bochechas pronunciadas, os olhos muito vivos, ele é calvo e tem sobrancelhas escuras. Falou que eu dissesse ao senhor que era o Major Zuzarte. Ele tem na mão umas cartas. Vocês ouviram bem? Perfeito. O espírito Major Zuzarte veio e trouxe umas cartas. Que cartas são essas? Qual é o assunto das cartas? Quem mandou as cartas? Vamos continuar ouvindo. Essas cartas, fica bem claro quando você ouve, estuda André Luiz e estuda Dias da Cruz, Dr. Dias da Cruz. O Chico vai pronunciar a palavra aí. Dizendo assim, dizendo que lamenta não ter ouvido os conselhos do Senhor, que ele devia ter ouvido o Senhor por ocasião de umas cartas que ele recebeu
acho que muito ferinas, porque em espiritismo não há exoneração, há deserção. Olha o que esse espírito fala. No espiritismo não há exoneração. Você não pode tirar alguém daquele lugar. Você tem o direito de usar o livre-arbítrio e sair daquele lugar, daquele centro, onde você quiser, trabalhando para o espiritismo. Mas tirar de lá é problemático. Se você está lá é porque os espíritos colocaram você lá. Foi aprovado para você estar lá. Isso fica bem claro para mim, isso daqui. Tá? Vamos continuar. Que ele sente não ter aproveitado bem a oportunidade dele, diz ele, junto à federação, que o senhor sabe de que se trata. Sim. Ele foi um bem intencionado. Ele foi um bem intencionado. Já deu para perceber que quem escreveu essas cartas foi Isidoro. Tá certo? Tá bem claro que... Agora, como é que ele levou essas cartas para o mundo espiritual, gente? Está na obra do André Luiz. Quando você mentaliza, fica com um problema, não sai da cabeça, da memória aquele problema, você não conseguiu resolver, você morre e leva junto. A matéria das cartas ficam aqui, mas vai junto no perispírito. Não tem jeito. Isso chama-se fixação mental. Dr. Dias da Cruz e André Luiz falam muito nisso na obra deles. Ou seja, por isso da importância de quando a gente tiver um problema sério e que ficar ali fixado aquele problema, esqueça o problema. Principalmente as ofensas. Quando nos ofendem, né? Está lá no Evangelho. Vamos continuar. Vamos ver o que Isidoro fala sobre o Dr. Zusarte. Porque é Eurico de Castro Zusarte. Tem um rosto cheio, assim, parecendo umas bochechas. Eu lamento que ele tivesse partido antes de realizar a grande obra que ele desejava fazer na Federação. Ele diz que ele não soube superar a própria impaciência e a própria inconformação diante de certos aspectos da luta. Eu já descobri qual era o assunto dessas cartas. No início dos anos 50, não esqueçam que a Península Ibérica, né, a Portugal e a Espanha, estavam ali numa época muito terrível de ditaduras. Então, a Igreja Católica, gente, eu estou falando não porque está lá, né, é a história, né? Não que eu tenha nada contra a Igreja Católica. A Igreja Católica exigiu da ditadura salazarista que nenhuma outra religião existisse. Os protestantes, os evangélicos, os muçulmanos, os judeus, né? Os maometanos, não podia existir em Portugal, nem na Espanha, e muito menos o espiritismo, que já era perseguido. O Isidoro, com a revista, um homem inteligente, que estava ali, ele era praticamente o porta-voz do movimento espírita português, por ter uma revista que divulgava todo tipo de assunto relacionado à ciência, à filosofia e à religião espírita. Ele escreve essas cartas e manda para o Zusarte. O Zusarte era um dos diretores da Federação Espírita Portuguesa. O Isidoro não era mais da Federação. Lembre-se que ele tinha saído com a Lia para montar um centro espírita, era um dissidente. E ele escreve essas cartas para o Zusarte. Por quê? Porque o Zusarte fazia parte do governo, da estrutura governamental salazarista, como hoje aqui no Brasil, infelizmente, né, está cheio aí de militares no governo.
O Zusarte fazia parte do governo, era um major. Então, só que ele era da Federação Espírita Portuguesa. O Isidoro, vendo que estavam sendo perseguidas as religiões e o espiritismo, então o que aconteceu? O pacto que a Igreja Católica fez com o governo Salazar foi para acabar com a religião. E confiscaram a Federação Espírita Portuguesa, confiscaram os centros espíritas, os bens materiais dos centros espíritas, fecharam os centros espíritas, mas não fecharam a revista. O Isidoro escreve essas cartas, não podia divulgar na revista, mas ele escreve essas cartas para o Major Zusarte. E o Major Zusarte, espírita como era, não pôde fazer nada, por isso que ele ficou com aquela fixação mental das cartas de não fazer nada. Então, olha o lamento dele, ao ponto de ele retornar e mostrar para poder o Isidoro perceber que era ele traz as cartas nas mãos. Que ele podia ter feito mais se ele houvesse contornado os problemas, embora soubesse que a dificuldade era quase insuperável, que o senhor sabe de que se trata. Muito bem. Eu estou muito satisfeito. Agora tem um senhor também calvo do rosto comprido, também idoso. Ele que falasse com o senhor, que é José Augusto. Agora ele sorri e diz assim: é o Rosa. O Foto Rosa. Rosa. É José Augusto, mas o pseudônimo dele na revista era Folha de Rosa. Tá? Era um homem inteligentíssimo, mas só queria saber de intelectualidade, né? Não queria saber de religião. Escrevia sobre... É um estilo vamos dizer assim, do Herculano Pires, né? Sabe aquelas pessoas que era doutor, aquela coisa toda, né? Era coronel. Aí ele comparece lá humildemente e fala, olha, fala que é o Rosa. Aí o Isidoro identifica ele. Ela está conversando com todos e está muito satisfeita. Está dizendo ao senhor Isidoro que hoje ela está vendo a luta humana assim como ela via a praia, diz ela assim, do tempo em que nós víamos o mar lá da ponta. Não sei que ponta. Sagres. Vejo ela passeando numa praia. Vocês ouviram o que o Chico falou? A mulher tinha morrido há 5 anos e ele vê ela passeando na praia. Isso é viagem no tempo e no espaço, gente. Não é qualquer médico que tem isso. Vejo ela passeando numa praia, lá em Cebolais. Lembrei o nome da cidade, Cebolais da Ajuda, o nome da cidade dela. Beira-mar, né? Se vocês verem no Google, eu já visitei a cidadezinha no Google. Então, vejo ela passeando na praia. Falando Murtinhal. Que agora ela vê tudo descortinado, como se via naquele tempo. Claro, ela agora é um espírito, então ela vê tudo na frente dela, aquele cinemão que a gente um dia vai ver, não é? É que ela está muito feliz, porque o ideal dela ainda é, acima de tudo, é a revista e é o trabalho espírita, cristão, que vem se realizando. Agora, por trás, apareceu um coração cheio de luz, irradiando muita luz. E ela disse assim, ela disse que falasse com o senhor, que não era um coração que eu estava vendo, que eu estou vendo uma entidade que se chama Luz e Amor. Lembra do nome do centro espírita deles? Então, todo centro espírita tem uma entidade espiritual com o nome daquela casa espírita. E ela deixa bem claro que não era, né, não era um coração, era o luz e amor em forma de espírito. Luz e amor
que esse espírito veio com esta legião, e agora tem perto dela um velhinho. O velhinho sorri. Ela e o velhinho estão iluminados pelo espírito, que tem a forma de um coração irradiando luz, com coisa que ele bate, ele tem um movimento de pancada do coração, mas cada pancada do coração jorra luz sobre nós. Você entendeu? Olha, no mundo espiritual, o coração bate, jorra luz sobre nós, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. É isso que acontece, gente, nas câmeras de passe dos centros espíritas. É uma coisa linda, isso é uma revelação extraordinária. Na hora que você vai tomar um passe, que você está com problema físico, mental, espiritual, está aí a revelação. Olha que coisa linda, jorra luz sobre nós. Então, o mentor espiritual daquela casa espírita é quem cuida disso, é quem traz os espíritos para fazer com que as pessoas sejam curadas ou amenizadas suas dores físicas, espirituais, físicas. Então ela diz que o velhinho é acho que é rapper, né? É o rapper Sião. É o Emmanuel dela. Eu li na revista, está cheia de mensagens, ela recebia esse espírito. É o estilo do Emmanuel, é um espírito superior, do nível do Emmanuel. Dizendo que ele tem sido o grande companheiro, o grande incentivador do trabalho. Agora apareceu um homem tristonho, é velhinho também, tem uma barba parecendo assim bem feita, uma barba muito trabalhada, um bigode também parecendo muito cultivado, mas parece que ele tem uma ferida, um corte na veia. Tem um corte na veia. Ela disse assim, ela falou assim, Isidoro, lembras-te? O nosso doutor Ramírez, esse está tristonho, não está amparado, mas... Qual é o corte? O Isidoro quer saber qual é o corte, o que tem cortado? Ele já desperta a curiosidade dele, né? O que tem cortado? Falou que a impressão que ele levou da terra, que ele tinha receio, é que ele tinha receio de acordar debaixo da terra. É que ele está com essa impressão. Isto é fantástico. Que cristalizou a ideia. Isto é fantástico. De facto, o Dr. Batista Ramírez, meu grande amigo, por várias vezes me pediu, Isidoro, quando eu morrer, peço que me corte as carótidas, porque eu não tenho confiança nem em minha mulher, nem no meu filho. Isto é fantástico. Chico Xavier ter visto e ouvido uma coisa que só eu sabia no mundo. Vocês entenderam? O homem era o seu professor, doutor Ramírez, articulista da revista, escritor de vários livros. Mas qual era o assunto dele na revista? Filosofia, aquela coisa, né? Ciência. Sabe aquelas pessoas que não queriam saber de religião? Aí ele tinha medo de morrer e ser enterrado vivo. Por isso que ele queria pedir para o filho e para a mulher que quando ele morresse, alguém fosse lá e cortasse as carótidas dele, que ele ter certeza que tinha morrido. Só que ele não tem coragem de pedir para a mulher nem para o filho. Pediu para o Isidoro. Por isso que o Isidoro ficou todo espantado. Pergunta, escuta, que corte que é? E o Isidoro confirma, olha, realmente o doutor Batista Ramírez me pediu. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, peraí, o Isidoro cortou então as carótidas dele? Mas o Isidoro também não cortou. Mas aí ele tinha aquilo lá na mente, na fixação mental, que o André Luiz comenta na obra dele, né? E leva para o mundo espiritual. Aparece para o Chico com a marca da veia. Quer dizer, é a tal da fixação mental. Por isso que nós temos que esquecer as coisas da Terra, aqui na Terra, para não levar para lá.
É porque ele está com a veia cortada. Diz ela que ele pensou tanto nisso que o perispírito dele está como que cortado. Que, que eles estão tratando. Ela falou assim: Isidoro, sabes que hoje eu me consagro à tarefa das curas. E temos cooperado para que o Dr. Ramírez se esqueça dessa cristalização mental. Ele tomou esse tamanho horror da libertação, que apesar da vasta cultura de que ele é portador, ele ainda se ressente, mas que está melhor. Olha o que Isidoro quer saber da Lia. Raquel. Escuta, você casou de novo, hã? Eu desejava saber o que é que ela diria sobre Raquel, que é minha mulher agora. Sim. O que ela está dizendo que é uma companheira ideal, que está muito feliz. Ele quer que repita o nome para ela poder ver que se refere a Raquel. Ela diz que está muito satisfeita com Raquel, que ela é uma companheira ideal, que é a estrela que ambos precisavam para prosseguirem, vencendo as sombras, a caminho do reencontro de todos, no grande lar da eterna luz, diz ela. Que para ela é uma companheira e uma filha querida ao mesmo tempo. Diz ela assim, como a Gena. Lembra da Gena, a filha de criação? É, Maria Eugênia. É. Os meus trabalhos mediúnicos. Como é que... Com relação aos seus trabalhos mediúnicos. Com relação aos trabalhos mediúnicos do senhor Isidoro, Dona Maria então diz que é preciso continuar, levantar corações e esclarecer consciências, que este é o grande programa da atualidade do mundo. Grande renovação se anuncia na Terra. Necessitamos todos irmanar esforços para que o novo dia ressurja no mundo sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, diz ela, e que esse serviço mediúnico do comandante Isidoro, que ela sente que precisava realmente morrer para compreender melhor e para que ambos se doassem à causa espírita como dois corações numa alma única para uma vitória maior. E Dona Maria diz que nós todos precisamos dar mais valor à oportunidade da experiência no corpo da Terra. Que cada dia é uma oportunidade bendita para estabelecer a verdadeira comunhão com a vida maior que é a vida para a qual nós todos estamos peregrinando. Diz ela que repouso significa retaguarda, que renúncia exprime ganho, que sacrifício é vitória espiritual, que ninguém se impressione com resultados, que todo resultado no bem, todo rendimento na obra da luz e do amor pertence a Deus, que a nós compete a alegria de aprender, de colaborar e de servir. Este, o grande monumento que o Espiritismo está levantando em homenagem à humanidade nova, da qual será ele o bendito farol para a espiritualidade eterna. Ela fala com muita beleza acerca de tudo o que se refere ao serviço espírita em si, e afirma que este ideal é o verdadeiro pão das almas. É com ele que nós estamos amealhando, diz ela, o farnel para a grande viagem, que não há vitória sem luta,
que não se compreende espiritismo acomodado com a boa vida, que nem sempre é uma vida boa. Que a nossa meta é Cristo na cruz. Que ninguém se preocupe colecionando migalhas de sombra na poeira do mundo, mas que, carregando pedras, garantimos a nossa edificação. Ela pede ao comandante Isidoro que não esmoreça, que não desfaleça, que não recue, e que a obra mediúnica na vida do comandante expressa uma nova fase. Agora vejo entrar uma senhora idosa. Tem 2 amigos junto dela. Ela disse que é a Amália Domingos Soler. Amália Domingos Soler é autora de um grande clássico espírita, né? A Memória do Padre Germano, não sei se vocês conhecem, mas ela, praticamente foi ela quem levou o espiritismo, ainda no final do século XIX, para a Espanha. E vem pedir ao comandante para reacender a flama do ideal espírita no espírito dos companheiros espanhóis. Porque, na época, a Espanha, com a ditadura de Franco, sofria o mesmo problema em Portugal com a ditadura de Salazar. Então, tinha acabado o espiritismo, os espíritas se reuniam escondidos, igual à época do início do cristianismo. Junto dela tem um senhor, 2 amigos. Um dá o nome de Eudaldo e o outro de Luís, que eram antigos companheiros dela em Barcelona, que confrange o espírito dela, não a dificuldade, mas por vezes o desânimo, porque o embaraço é desafio à luta. Moral é como a nuvem no céu, chega e passa. Eu desejo fazer uma pergunta à Lia. Quando partiu, ela tinha alguma coisa para me dizer. Uma coisa de muito importante, mas não conseguiu dizer, em virtude de cair no colapso. E agora, através do Chico Xavier, eu gostaria de ouvir uma palavra sobre o assunto. Ela sorri e diz: Isidoro, eu guardava a certeza de minha desencarnação. Não obstante essa certeza estar envolta em nebulosidade, porque o meu desejo de mulher seria ficar ao teu lado. Recordas-te de que eu te disse: isto é o fim. Entre a certeza de partir e o anseio de permanecer, anelava rogar-te para que não ficasses sozinho. Temia a solidão em torno de tua alma extremamente afetiva. Não pude, porém, abordar este assunto, não apenas em razão do colapso, mas pela delicadeza que a minha recomendação poderia envolver numa hora tão grave. Sinto-me, porém, atualmente, tranquila e satisfeita, porque não mais te vejo só. Para mim fica bem claro que a Raquel
foi arranjada pela Dona Lia. Porque esse é o grande amor do desapego. Fica bem claro para mim. Né? Quer dizer, ela sentindo no mundo espiritual isso, depois ela confessa num livro que ela escreveu no mesmo ano, ela escreveu um livro pelo Isidoro, ele psicografou ela, tem um livro aqui. Então fica bem claro que esse é o amor verdadeiro. Não existe mais um compromisso. Né? Então, a Raquel foi o grande amor da vida do Isidoro também, mas quem trouxe a Raquel? A Dona Lia, que é um espírito superior, para não ver mais o marido sofrer, porque realmente ele sofreu muito, 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 muito. Está lá nas revistas. Vamos continuar aqui. Olha só, aí vocês vão ver o que é mediunidade, gente. Agora ela tem nas mãos uma flor e dá ao Senhor. A flor está cheia de luz. Diz a ela que é uma flor que o Senhor deu a ela no último instante em que se reviram na terra. Diz ela assim: foi o último adeus que não podia ser pronunciado com a boca. Aí eu vejo uma urna aberta. Chico está vendo o velório da Dona Lia. 5 anos antes. Vejo uma urna aberta e o Senhor colocando uma flor. A flor eu não posso distinguir porque ela está cheia de luz. Não sei se é uma saudade, se é uma rosa. Uma rosa. É. Foi uma rosa. Uma rosa que eu depositei na urna. O Chico faz uma viagem no tempo e no espaço e vê o Isidoro colocando uma rosa no caixão da Lia. Falou que ela estava um pouco tonta, entontecida, mas que o pensamento do Senhor tinha para ela uma voz alta, ressoante, que os ouvidos dela pareciam alargados e que ela queria dizer: Isidoro, não fique sozinho. Não fique sozinho, Isidoro. Olha só. Portanto, minhas irmãs, se vocês forem, primeiro, não esqueçam dos coitados dos maridos de vocês. Meus irmãos, não esqueçam que amanhã é Dia Internacional da Mulher e que as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Exato. Tá bom? Exato. Isidoro, não fique sozinho, mas que com a prece e com a ajuda desse espírito que dá o nome de luz e amor e do Ré Persian, que todas as dificuldades foram aplainadas e que a tranquilidade do homem foi reconstituída e que hoje ela está feliz, que ela e o Senhor estão num enlace de almas, que é um casamento de corações, é o amor que se estendeu, que isto sim é a felicidade, porque quando o amor aprende a multiplicar-se, a felicidade morredora aparece e fica para sempre. 3 de junho de 1955. Nesta romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas votivas. E quando os olhos choram, que haja um coração que as saiba receber. Eu vim aqui elevar mais alto ainda o lábaro da fé. Vim fortificar-me
e as vozes do além, que são como estrelas candentes no céu tenebroso da nossa vida, podem e devem abrir os novos caminhos, caminhos de luz, caminhos de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se volumem e em que as ideias se transfigurem. Foi a remagem da saudade. O que ouvi foi igual ao que passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida folha que o vento leva, mas a sua recordação fica nas almas, a vibrar eternamente, enquanto vibrar o espírito. Por isso, eu agradeço a esse espírito luminoso que trabalhou ao meu lado, que me impulsionou, que me encorajou. E, como ela dizia, mais me continua ajudando ainda do outro lado do que deste. É que hoje as suas possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto e por isso a sua trajetória é maior, tem maior amplitude. Eu ergo o meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos para Chico Xavier, o missionário da Revelação Nova, aquele cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o festim da espiritualidade. Isto é vida nova, amigos. Isto é vida estuante. A vida que os espiritistas devem viver para talhar novos caminhos, para erguer novos monumentos de caridade. Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir na minha viagem. Isidoro escreveu, ele fez a reportagem dele na revista, depois da visita dele ao Brasil, escreveu esses 2 livros que saíram em 1960. Os 2 livros foram editados em Niterói pelo aquele pessoal da caravana, né? Que eles leram na revista as reportagens e patrocinaram para ele esses 2 livros. Eu encontrei num sebo aqui no Brasil. Algumas pessoas estão vendendo ele no sebo. Paguei acho que 10, 12 reais. Então, aqui são as matérias jornalísticas que ele fez depois da viagem dele ao Brasil. Olha aí a dona Raquel, ao lado do Diolinda Amorim, do senhor que ajudou também ele, era da FEB, aqui na Federação Espírita Brasileira, em 1976. E vocês lembram da Gena? Eu localizei a Gena em Portugal. Olha aí, ó. A fotografia. Aquela mesma pessoa que fotografou o túmulo da dona Lia, eu pedi para ele que ele fosse lá numa cidade. Ela está num asilo, não sei se está viva ainda, mas em 7 de janeiro de 17, aquela menina que era filha do casal estava internada no asilo. Ela, inclusive, substituiu eles na revista, né? Depois da morte do Isidoro. Agora, para terminar, uma ode a Chico Xavier, o maior médium da história humana. A letra que esse moço escreveu sobre Chico e a música.
uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo. Recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Quando anoitece o dia, quando escurece a vida e uma estrela incandescente risca o azul do sol poente, é a esperança que reluz. Mas quando alguém nos ilumina e o seu tempo aqui termina, no inverso movimento subirá ao firmamento uma lágrima de luz, bondade, alentos. Triste é quem não viu essa imensa paz. Francisco, um cisco, todos vão recordar do quanto pode o amor amar. Um cisco, Francisco, com um clarão de luar, com um raio solar. Francisco, um cisco que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora no céu do Brasil, a estrela vai.
Essa ode foi feita no centenário do Chico, pela Sinfonia do Amor, desse artista extraordinário. Agora eu vou pedir licença para vocês, viu, Paulo? Quem vai fazer a prece final é Emanuel. Pode ser? Pode, por favor, mas antes, espera aí só um pouquinho, homem de Deus. Olha, nós estamos muito felizes, muito enriquecidos com a sua pesquisa, com o seu projeto, com todo esse documentário que você resgatou. Isso aí, professor Luciano, embala o coração da gente, atualiza a juventude, os jovens, que não participaram, não viram, não sentiram, e que escutam e colhem, através dos livros, através da oratória, através dos parentes mais velhos, ideias, conceitos, sentimentos, e projeta na casa mental o que realmente aconteceu. Esse material realmente é uma prova da mediunidade, é uma prova de que a vida é única, nós temos uma vida só, e que o amor prevalece acima de tudo, que o trabalho é necessário realizar. Nós te agradecemos muito, enriqueceu muito os nossos corações, as nossas ideias, que a nossa palestra de hoje, a sua apresentação de hoje, possa alcançar lares, corações que se encontram duvidando da vida, duvidando de Deus, duvidando de si mesmo. Então, olha, em nome de todos, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, os seus componentes, os seus trabalhadores, nós te agradecemos a sua pesquisa e desejamos que Deus te abençoe sua família, todo o seu projeto, que realmente esse espírito cineasta prossiga na sua vida, sabe? E que você possa realmente realizar nos nossos corações toda a sua ideia. Em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome destes que estão construindo a humanidade. Nós te agradecemos de coração, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, viu? É um estímulo ao nosso trabalho, Paulo. E eu queria, antes da prece final, quem vai fazer é Manuel, usando as cordas vocais do Chico. Interessante que essa prece é no mesmo ano, não é na mesma fita, a mesma gravação, mas é na gravação de instruções psicofônicas que nós resgatamos também. Está disponível no Spotify, todas essas gravações de instruções psicofônicas. Então, durante o mês de abril, agora do dia 2 de abril até o dia 23, nós vamos fazer toda noite, no horário de Brasília, das 7 às 8 da noite, um conteúdo sobre Chico Xavier ou com Chico Xavier. Vai ter uma semana que nós vamos exibir todos os filmes que nós fizemos, que nós registramos com Chico Xavier. Então, são 3 semanas diariamente com Chico Xavier, agora no mês de abril. Por quê? Porque eu tô preocupado, que tem muita coisa inédita. Se eu pegar o Covid e desencarnar, quem é que vai colocar isso? Por favor. Então eu vou disponibilizar tudo isso, tá bom? Então vamos. Eu pediria que vocês fechassem os olhos para a gente ir até aquele humilde centro espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, na data, no ano de 1955, e fazer de conta que a gente está ali junto com o Chico, junto com a Meimei, que era quem tomava de conta dele, com José Xavier, o irmão dele, a sessão mediúnica. De repente, o Emanuel, seu nobre guia espiritual,
vem e ocupa as cordas vocais do Chico em 1955 e nos deixa essa beleza de prece que serve para todos nós agora, no ano de 2021, quando todos nós do planeta passamos por uma pandemia, que certamente nós merecemos essa pandemia, senão nós não estaríamos recebendo ela. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, canta uma canção. Muito obrigado a todos. Eu desculpa passar do tempo aí. Tá bom? Maravilhoso. Muito obrigado a você, senhor.
Deus te abençoe. Felicidade a todos. Todo mundo aí é do Havaí ou não? Ou tem Não, gente Luciano, eu pra- sou de Niterói. Ah, você é de Niterói, não é? Aliás, eu acho que naquela hora da máquina fotográfica era uma Rolleiflex. Rolleiflex. O João Gilberto canta, né? Eu só lembrei Você depois, na na minha hora que você Rolleiflex. falou, É, na hora que você falou, eu não lembrei. Depois eu não quis interromper a sua fala, aí deixei passar. tá certo. É o Rolleiflex, Você está falando da onde? de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas eu sou alagoano, do sertão de Alagoas.